Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o tema é intrigante, no mínimo. Vamos mergulhar nas formas, digamos, criativas e, às vezes, bem questionáveis que as pessoas teriam usado para falar com Deus ao longo da história. Isso. A gente está se baseando nos artigos bem interessantes do Jorge Guerra Pires, lá do Medium, e também do blog Mente Ateísta. Exato. E essas fontes, elas pegam exemplos bíblicos e olham para eles com uma lente mais científica, né? Neurociência, ceticismo filosófico. Uhum. Ok, então vamos desempacotar isso. A ideia é tentar entender, com base nesses textos, onde que fica a linha entre uma experiência divina real e talvez um monólogo interno muito intenso. E os exemplos que as fontes trazem são bem cinematográficos, né? Tipo Jó ouvindo Deus num redemoinho. Sim. Paulo de Tarso, aquela queda do cavalo, a conversão. Impactante. E Moisés, claro, a sarça ardente falando com ele. É tudo muito dramático, até caótico às vezes. Exatamente. E é aí que entra a análise mais cética dos artigos, né? A pergunta é, será que a gente tem que ler isso literalmente? Ou seriam, sei lá, metáforas, literatura? Ou talvez fenômenos psicológicos mesmo. Pois é. E aí eles citam o David Hume, o filósofo. Ele tinha um princípio bem útil para pensar nisso. Ah, o princípio sobre milagres, é isso? Me lembra como funciona. Basicamente, a ideia do Hume é assim. Para a gente aceitar que algo foi sobrenatural, essa explicação sobrenatural teria que ser mais provável do que qualquer outra explicação natural possível. Qualquer uma. Qualquer uma. E as explicações naturais podem ser muitas, né? Um engano dos sentidos, uma alucinação, até mesmo a tal da pareidolia auditiva. O que é isso mesmo? É quando o nosso cérebro meio que acha padrões onde não tem. Tipo, ouvir uma voz no barulho do vento, sabe? Ou ver um rosto numa nuvem. Entendi. Ou, claro, pode ser só um recurso literário do autor do texto bíblico. O fascinante aqui é aplicar essa lógica nesses casos específicos. Faz sentido. Então, voltando para o Jó, usando esse raciocínio das fontes, o que seria mais provável? Deus, tipo, quebrando as leis da física para falar num redemoinho? Uhum. Ou talvez o próprio Jó, ali no meio daquele sofrimento todo, interpretando o barulho do vento de um jeito especial? Ou o autor usando o redemoinho como símbolo? Essa pareidolia que você falou, ouvir vozes no vento, parece se encaixar bem, né, como uma possibilidade levantada nos textos? Exatamente. É uma das hipóteses naturais que Hume diria para a gente considerar primeiro. E tem aquela comparação que uma das fontes traz do Sam Harris, que é bem provocadora. Ah, sim. Ele meio que ironiza, né? Porque a gente acharia mais normal o George Bush dizer que falou com Deus do que alguém dizer que falou com Deus através de um secador de cabelo. A pergunta implícita é, se ambos os canais, redemoinho, secador, parecem meio arbitrários, por que um só mais digno ou aceitável que o outro para uma comunicação divina? Boa pergunta. Desafia nossas ideias pré-concebidas, né? Totalmente. E aí a neurociência, que os artigos exploram bastante, joga mais lenha nessa fogueira. Tem estudos com neuroimagem, sabe? Ressonância magnética funcional, PET scan. Aqueles que mostram o cérebro funcionando em tempo real. Isso. Eles observaram o que acontece no cérebro quando as pessoas rezam ou relatam estar falando com Deus. E o que eles viram? Algo diferente. Então, aí que tá. Os estudos indicaram que as áreas que ficam ativas nesses momentos são basicamente as mesmas que a gente usa para o nosso diálogo interno, para pensar sobre nós mesmos, sobre os outros. Tipo, o córtex pré-frontal medial, essas redes padrão. Exatamente, essas aí. O córtex cingulado anterior também. Não acharam nenhuma assinatura neural específica, sabe? Nada que gritasse, isso aqui é conexão divina. Se a gente conectar isso ao quadro geral, leva a crer que, pelo menos do ponto de vista do cérebro, a experiência de falar com Deus e a de falar consigo mesmo são bem parecidas? Indistinguíveis, talvez? É a implicação que os artigos apontam, com base nesses estudos. E isso conversa muito com aqueles experimentos do Michael Persinger, com o capacete de Deus. Ah, eu li sobre isso nas fontes. Meio ficção científica, né? Parece,
Mas a ciência, ele usava estimulação magnética em áreas específicas do cérebro, tipo o lobo temporal. E as pessoas no experimento, religiosas ou não, relatavam sentir presenças. Uma sensação de não estar sozinho. Isso, algumas até sentiam como se tivessem outro corpo perto, ou que a cabeça estava separada. Sensações bem estranhas, mas induzidas ali pela estimulação. Isso sugere que o próprio cérebro tem a capacidade de gerar essas experiências bem profundas. É um ponto-chave que as fontes martelam, né? A experiência pode ser super real para a pessoa, intensa mesmo. Sem dúvida. Mas isso por si só não prova que a causa veio de fora, de algo objetivo, segundo essa análise. Exato. E isso levanta uma questão importante que os textos abordam de frente. Se a gente olhar só para o cérebro, parece que não dá para saber com certeza onde termina o diálogo interno, a imaginação, e onde começaria uma suposta conversa com Deus. Neurologicamente, a assinatura seria a mesma. Parece que sim. A própria pessoa talvez não conseguisse provar, nem para si mesma, a diferença. É como se Deus existe e se comunica, ele talvez use os mesmos corredores neurais que a nossa própria mente usa para pensar e imaginar. A linha é bem tênue. Então tá. Juntando tudo isso que a gente discutiu com base nas fontes, o que fica? De um lado, essas histórias antigas, poderosas, de gente falando com o divino. Narrativas que moldaram culturas. E do outro, essa visão da ciência, da neurociência principalmente, que sugere que talvez essas experiências sejam fenômenos do nosso próprio cérebro, interpretações nossas. A conclusão que as fontes apontam é essa. Olhando pelo microscópio da neurociência atual, essa separação clara entre voz de Deus e voz da mente meio que desaparece, vira uma coisa só, difícil de distinguir objetivamente pela atividade cerebral. E no final, a reflexão que fica, trazida pelos artigos, é bem interessante. Talvez o grande desafio não seja ficar esperando uma voz externa, seja num redemoinho, num raio ou sei lá onde. Certo. Mas sim a gente aprender a ouvir e entender melhor a nossa própria voz interior. O que será que ela, no fundo, está querendo dizer pra gente? Fica aí a pergunta.